Bom dia, jovens, aqui para fazer mais um vídeo sobre derivadas. Dessa vez nós estamos propondo calcular, fazer uma conta, usando, claro, derivadas, a teoria que nós aprendemos aqui de aproximar uma função por sua reta tangente naquele ponto. Então a proposta é calcule a raiz quadrada do número 3,98 aproximadamente, tá bom? Antes, porém, eu quero voltar no vídeo anterior e fazer uma correção. Um colega aqui me chamou a atenção que tinha uma conta errada, né? Na verdade, aqui na forma fatorada da derivada segunda. É claro que quando eu ponho 12 em evidência, 36 dividido por 12 não dá 12, né? Isso aqui é 3, tá certo? Agora, embora eu tenha escrito 12 aqui, foi uma cópia errada, eu copiei errado. As contas eu fiz todas com 3. Se você for fazer a conta, quando você calcular as raízes dessa equação do segundo grau, são esses dois números irracionais aqui, 4 mais ou menos raiz de 7 sobre 3, tá bom? Então, o resto está certo, as conclusões estão corretas, se não teria encaixado, né? Ficou direitinho no gráfico, você viu que os pontos são esses mesmos, né? Então, não teve prejuízo, porque, embora eu copiei errado aqui, no lugar do 3 eu copiei 12, mas eu fiz as contas todas com 3, tá bom? Ok, feita a ressalva, feita a correção, né? Vamos para o nosso vídeo. Calcule raiz de 3,98 aproximadamente. É claro, como eu já falei antes, nós vamos usar a teoria de derivadas, né? Então eu tenho que ter uma função aí. Que função eu vou trabalhar? A função raiz quadrada. Vamos lá. Nossa função aqui vai ser a função f de x igual a raiz de x. Mas tem uma coisinha aqui, não é? E quando eu faço a aproximação de uma função, veja bem, deixa eu fazer aqui uma teoriazinha. Você tem uma curva, não é? Aí você sabe que você pode, se você tem uma curva desse tipo, a gente está trabalhando com coisas contínuas, não tem problema, você pode passar reta tangente em todos os pontos, né? Aqui, digamos que eu passe a reta tangente nesse ponto, né? Então, o que eu tenho chamado a atenção, e que foi a ideia inicial de Newton, é que nesse pontinho aqui, onde a reta coincide com a curva, e na vizinhança, a reta tangente se confunde com a curva. O que significa isso na prática? É que os valores que você vai obter, no ponto é o mesmo, né? Porque eles vão ter o mesmo valor, mas o importante que acontece é que na vizinhança desse ponto, os valores que você vai obter na vizinhança do ponto são muito parecidos para a reta ou para a curva. Então, o que você prefere trabalhar? Com uma coisa não linear ou com uma coisa linear? Aí é que está a essência do cálculo diferencial. É você trabalhar com coisas lineares para aproximar coisas não lineares, tá? Então eu vou tentar usar o exercício para você perceber isso. Agora, quando você vai calcular coisas próximas daqui do ponto de tangência, é claro que você tem que calcular, você tem que saber esse valor aqui, né? Você tem que olhar para a vizinhança desse camarada. Então, no caso daqui da raiz quadrada, se você tem a função raiz quadrada, o fato é que você quer uma coisa na proximidade do 4, né? Nas proximidades do 4. Então, vamos lá, vamos pegar a função raiz de x, não é? Vamos pegar a função raiz de x. Como é o gráfico dessa função? Você vai ter o gráfico. Deixa eu tentar caprichar aqui. O gráfico dessa função é mais ou menos assim. A raiz de 0 é 0. Você vai ter uma coisa bem aqui, né? 0. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você tem 1, 2, 3.
Ora, raiz de 9, vou colocar aqui os destaques. Raiz de 9 é 3, né? Então você vai ter esse pontinho bem aqui. Raiz de 9 é 3, raiz de 4. 1, 2, 3, 4. Raiz de 4 é 2, não é? Nós vamos obter esse pontinho aqui. E a raiz de 1, que é 1. Eu coloquei só os pontos destacáveis, né? Então, nosso gráfico é uma coisa mais ou menos assim. Está muito mal feito, mas só para a gente ter uma ideia. Então, o que nós estamos querendo calcular aqui? Está aqui o gráfico da função raiz quadrada, tá? Nós estamos querendo calcular o valor da raiz de 3,98, 3,98. Ele está próximo de alguém que você conhece aqui, o 4 que você conhece, a raiz quadrada, né? Então, o natural é você passar a reta tangente aqui nesse ponto, tá bom? Então, vamos traçar a reta tangente no ponto. Deixa eu fazer o gráfico de preto, e aí a gente passa a reta tangente de vermelho para destacar. Quase uma reta, né? Então, traçando a reta tangente aqui, você percebe que elas se confundem, as duas coisas se confundem aqui nas proximidades, na vizinhança desse ponto. A reta tangente está aqui e a curva para cá. Quando elas se afastam, elas vão ficando diferentes, mas aqui nas proximidades do 4, numa vizinhança do 4, elas praticamente se confundem, né? Então, se você quer aproximar a raiz quadrada de 3,98, você pode usar a reta, a função linear, em lugar da raiz quadrada, e você vai ter uma excelente aproximação. É isso que nós queremos ver. Então, mas para fazer isso, você tem que calcular, você tem que determinar a equação dessa reta tangente, né? Como é que você determina a equação da reta tangente? Ora, você tem que ter um ponto e a inclinação da reta. Aí a reta está dada, né? Você tem um ponto, um pontinho aqui, um pontinho qualquer no espaço. Aí você tem a inclinação da reta, a reta está determinada. A reta que tem essa inclinação e passa nesse ponto é única, né? Então basta você ter o ponto e a inclinação. O ponto você já tem aqui, né? Que ponto é esse? É o ponto de coordenadas, 4 e 2, né? Ponto de coordenadas 4, 4 vem primeiro, 4 e 2. Raiz quadrada de 4 é 2. E a inclinação dessa reta quem é? É a derivada da função raiz quadrada no ponto 4. Então, olha só. Você tem o ponto e tem a inclinação. Então, você tem a reta tangente. Você sabe calcular a inclinação da reta tangente. Você sabe lá dos seus estudos do ensino médio que a inclinação da reta tangente, né, multiplicado por x menos 4, isso aqui é a coordenada do ponto, né, que é a coordenada x, a abscissa do ponto, que é 4, é esse 4 aqui, tá bom? É igual a y menos a outra coordenada do ponto, que é o 2, né? Então, o 2 aqui, y menos 2, tá certo? Essas são as coordenadas do ponto que pertence à reta tangente, e aqui é a inclinação da reta tangente, aquela equaçãozinha lá que você aprendeu no primeiro grau. A inclinação é y menos y0 dividido por x menos x0, né? X menos x0 está aqui embaixo, passa multiplicando a inclinação da reta. Então, já está aqui. Essa aqui é a aproximação linear, né? Aproximação linear de f, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Derivar e calcular a derivada no ponto 4, tá? Então, derivando essa função, isso aqui nós já sabemos que a derivada dessa função é 1 sobre 2 raiz de x. Já fizemos em sala de aula. Você faz x elevado a meio
e usa a regra do tombo, você vai chegar aqui. Ora, então aplicando ao 4, f' aplicada a 4 é igual a 1 sobre 2 raiz de 4, né? Substituindo x por 4 aqui, raiz de 4. Então você vai ter 1 sobre 2 vezes 2, que é igual a 1/4. A nossa reta tangente tem inclinação de 1/4. Substitua para encontrar a equação da reta, que é a nossa reta tangente. Equação da reta tangente, né? Equação da reta... aproximação, eu coloquei a aproximação linear de f, que é a reta tangente. É a equação... Deixa eu escrever. f' de 4 é 1/4, substituindo, tá bom? Que nós calculamos a derivada na minha organização, que já foi criticada por vocês, né? f' de 4 é 1/4, multiplicado por x menos 4, igual a y menos 2. Agora é só fazer a conta. Isso aqui é a equação da reta tangente. Equação da reta tangente. No ponto x igual a 4, né? No ponto de coordenadas 4 e 2. É essa reta vermelha aqui. Muito bem. Vou multiplicar toda a equação por 4. Aqui vai ficar 1 multiplicado por x menos 4. E aqui multiplicou por 4, fica 4y igual a... 4y menos, igual já foi. 4y menos, né? 4y, multiplicando por 4, matou aqui 4y menos 8. Olha minhas contas aí, que eu sempre cometo alguma gafe. Então, passando tudo para um membro só, tirando o valor do y, você vai ter y igual, aqui fica x, somando 8, x mais 6. Então, x sobre 4 mais 6 oitavos, né? Que é o mesmo que 3/4. 6 quartos, na verdade. 6 dividido por 4. 6/4, que é o mesmo que 3/2, que é o mesmo que 1,5. Pronto. Aqui é a equação que nós queríamos. Essa equação, numa vizinhança aqui de 4, ela aproxima muito bem a nossa função raiz quadrada, tá bom? Essa equação, volto a repetir, essa é a aproximação linear da função raiz quadrada numa vizinhança do 4. Nós só estamos pensando aqui, porque se você se afastar, você vê que as coisas vão ficando bem diferentes, né? A raiz quadrada vem para cá e a reta tangente vai se afastar cada vez mais, não é? E para cá também, ó. Nesse ponto aqui já é bem diferente o valor da reta tangente do valor da derivada. Mas não, numa vizinhança, no intervalinho aqui ao redor do 4, elas são muito parecidas. Então eu vou calcular, ao invés de calcular f de 3,98, eu vou calcular y de 3,98, tá bom? Então, você tem aqui, vamos para outra página. Na outra página você tem f de 3,98 é igual a raiz de 3,98, que é o que eu estou querendo, né? Mas eu não sei calcular isso aqui. Aí eu vou, então, mas eu sei que essa função aproxima muito bem, aqui numa vizinhança de 4, os valores da raiz quadrada. Então, 3,98 está muito próximo do 4. Vamos lá, colocar 3,98 aqui. Então, o y de 3,98 vai ser igual, vou substituir, tá? 3,98 dividido por 4, 3,98 dividido por 4, mais 1,5, mais aqui 1,5, mais 1,5. Fazer a conta aqui mesmo, tá? 39 por 4 vai dar o quê? 39 por 4 dá 9, né? 9 vezes 4, 36, 38 por 4 dá 9 de novo. Epa. 39 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36, 38 aqui, não é? Meu Deus, está certo o que eu fiz aqui? Vamos fazer devagar essa coisa, que eu estou suspeitando que tem erro de conta. Aqui é x menos 4, vai dar 4y.
igual, né? Aí x, somei 8 aqui, vai dar 4. 8 menos 4 dá 4, tem um erro aqui, ó. 4, tá certo? Aí quando eu divido tudo por 4, vai dar y, x sobre 4 é 1. Aqui é 1, tá bom? Apaga esse meio aqui. Fiz uma conta errada de novo. Aqui dá só 1. Então, voltando para lá, aqui é 1, né? Deixa eu tentar fazer ficar mais bonitinho aqui. Vou apagar esse 5 e fica só 1 aqui. Agora sim, senão ia dar um valor muito alto. Aqui 9, dividindo, agora continuando a nossa divisão, né? 39 por 4 dá 9, 9 vezes 4, 36, sobra 3, 38 por 4, de novo dá 9, sobra 2 e dá 5, né? Então aqui você tem 0,995 mais 1, que no final das contas é 1,995. Então, isso é um valor aproximado para o valor da função em 3,98. O valor linear em 3,98 é 1,995. Então, isso aqui é aproximadamente, eu posso afirmar que a raiz quadrada de 3,98 é aproximadamente 1,995. Faça aí na sua calculadora, você vai ver que dá um valor muito próximo. Essa aproximação é muito boa. Bom, já estouramos o nosso tempo. Obrigado, espero que tenham entendido. O objetivo do vídeo, né, você usar derivadas para aproximar valores de função por funções lineares, no caso aqui uma reta. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.